o Avaliando vai estar aberto, né? Eu tenho muitos alunos que não iniciaram, tem alguns que já iniciaram, não fizeram o segundo, o terceiro, né? Mas boa parte já fez, né? Eu tenho muitos alunos que já fizeram os 4, outros que estão faltando só o último, mas enfim, vamos lá. Então, ó, a primeira questão, tá? Eu vou tentar fazer as 13 questões. O que falava essa primeira questão? Essa é aquele tipo de questão que, se eu não conhecer as cartas do baralho, eu não consigo resolver, né? Então, a questão ali não trouxe também todas as cartas, mas aí, para resolver ela, eu trouxe aqui, ó. Então, aqui eu tenho todas as cartas do baralho, né? Com naipes e com elas discriminadas, do Ás até o 2, né? Então, vamos lá. Então, ele fala o seguinte, ó. Primeira questão, qual é a probabilidade de sair um rei quando retirarmos uma carta de um baralho, de uma carta de 52 cartas? Tem um baralho de 52 cartas. Então, o que é que você vai fazer aí? Eu vou tirar uma carta aleatoriamente desse baralho, e aí qual seria a probabilidade, ó, de sair um rei? O que é que eu preciso lembrar? O rei, eu tenho 4 possibilidades, ó, e são essas 4 que eu descrevi aqui para vocês, beleza? Então, observe que eu vou ter um rei de cada naipe. Então, professor, qual seria o meu espaço amostral? É o número total de cartas, 52 cartas, beleza? E o número de possibilidades para meu evento? É 4 possibilidades. Então, a probabilidade de sair uma dessas 4 cartas dentro de 52 vai equivaler quanto? Então, ó, o que é que eu faço? Então, eu chamei aqui de K, que é o rei, ok? Ó, a probabilidade de sair um rei, eu vou ter 4 cartas dentro do todo, ó, que é meu espaço amostral, que é 52 cartas. Professor, eu poderia dividir já isso aqui, 4 sobre 52? Pode, tá? Ou poderia simplificar, ó. Se eu dividir aqui todo mundo por 4, vai ficar 4 dividido por 4 dá 1, e 52 dividido por 4 dá 13. Então, se eu dividir 1 por 13, dá 0,0769, aproximadamente, ok? Então, ó, multiplicando por 100, lembre, ó, toda e qualquer escrita de probabilidade, você pode deixar ela em fração. Professor, se eu tivesse parado aqui, ó, 1 sobre 13, seria o ideal? Seria, tá? Isso aí já seria a probabilidade. Ou eu poderia deixar em decimal, tá? Eu poderia deixar ele em decimal também, 0,07, ou poderia deixar em porcentagem, como eu deixei aqui no final. Tá? Então, qualquer uma dessas 3 escritas que você deixasse, a resposta estaria correta, beleza? Agora, o que é que eu chamo a atenção? Muitas vezes as questões, elas são objetivas. Então, ou vai estar em porcentagem, ou vai estar em fração, ou vai estar em decimal. Então, pode estar em qualquer uma dessas 3 situações. Beleza? Pessoal, essa primeira parte, ficou claro aí, essa primeira questão? Professor, eu não coloquei esse 1 sobre 13. Tem problema não. Você já poderia sair... Você já poderia sair daqui para cá, ó, sem problema nenhum. Isso, 4 sobre 52, já saí direto. Isso. Por quê? Quando você divide 4 por 52, vai dar esse valor aqui, ó. Então, tanto faz eu simplificar a fração ou não, tá? Se eu simplificar, ó, essa é a forma mais reduzida que essa fração pode ficar, que é a fração irredutível. Então, numa questão objetiva, ela poderia estar assim, ó, lá na questão. Ela poderia estar nesse formato aqui, ó. Isso aqui seria a resposta. Tá? Professor, mas eu cheguei a esse valor. Beleza, mas essa fração, ela não é a fração irredutível. Então, se fosse uma questão objetiva e ela tivesse escrita como fração, ela estaria nesse formato aqui, ó. Da menor forma possível, tá? A menor redução possível. Mas, tudo bem. Se você dividiu... Agora, tá? como que faz para achar essa fração, professor? Como é? Como que faz para achar essa fração de 4 sobre 52, para dar 1 sobre 13? É só dividir todo mundo aqui por 4. Se eu dividir 4 por 4, o resultado vai ser 1. Se eu dividir 52 por 4, dá 13. Eu só simplifiquei, dividi o numerador e o denominador por 4. Que aí você reduz a fração. Ficou claro aí? Ok, obrigado, professor. Nada. Pessoal, vamos lá. A questão 2, ó.
que tinha na questão 2? Questão 2, ele falava o seguinte, ele trouxe um lote com 12 peças, 4 são defeituosas. Sendo retirada uma peça, ele vai tirar uma peça, aí ele pede para calcular qual é a probabilidade dessa peça ser defeituosa. Isso na alternativa A. E na B, qual é a probabilidade dessa peça não ser defeituosa? Então, vamos lá. Eu tenho ao todo 12 peças, 4 dessas vão ter defeito e 8 não vão ter defeito. Beleza? Então, aqui eu tenho uma distinção de peças defeituosas e peças não defeituosas. Aí, na alternativa A, ele pergunta assim, ó, qual é a probabilidade da peça ser retirada e essa peça estar com defeito, tá? Quer dizer, ter defeito. Então, nós temos 4 peças, ó, que é o meu evento, né? Qual seria o evento? Professor, a peça ser defeituosa. Então, eu teria 4 possibilidades. Mas dentro de quantas? De 12, que é o meu todo. Certo? Então, ó, 4 sobre 12 seria a probabilidade de retirar uma peça aleatória e essa peça ser defeituosa. Tá? Pessoal, observe, ó, que aqui eu não simplifiquei. Ó, eu poderia ter dividido todo mundo por 4 aqui. Tá? Eu não simplifiquei. Daqui eu já parti para a parte, ó, escrita como porcentagem. Então, lembrando, professor, como é que eu faço isso? Eu divido 4 por 12. Então, se você dividir 4 por 12, vai dar um número, uma dízima periódica, tá? Então, vai ficar, ó, 0, 3, 3, 3, 3, 3, tendendo ao infinito. Daí, esse número você multiplica por 100. Então, ó, nós chegamos a esse valor aqui, ó. Então, a probabilidade de tirar uma peça defeituosa vai ser de aproximadamente 33,33%. Ok? Na B, ele pede, ó, qual é a probabilidade dessa peça não ser defeituosa. Então, ó, de não ser defeituosa, o meu evento aqui ele passa a ser 8. Ó. Eu tenho 8 peças não defeituosas. Então, eu vou ter 8 dentro do todo. Então, nós teríamos aqui, ó, 8 sobre 12. Mais uma vez, ó, eu posso dividir 8 por 12, dá 0,66666 tendendo ao infinito. E aí eu multiplico isso por 100. Então, nós chegamos aí aproximadamente 66,66%. Então, essa é a probabilidade, ó, das duas situações. De você retirar uma peça defeituosa ou você retirar uma peça não defeituosa. Beleza? Pessoal, ficou claro aí a questão 2? Ficou. Vamos lá, vamos embora. As questões mais complicadas, elas estão lá do meio para o final, né? Então, essas aqui é só para esquentar o juízo. Então, Gilberto? Oi. No caso dessa aí, se a gente... Volta aí, a 2. Por favor. Pergunta de novo que falhou. Pode perguntar de novo. Gilberto? Oi. Volta aí na 2, por favor. Nessa que você falou aí das peças. Certo. No caso aí, se a pessoa também lê direitinho a pergunta, se as 4 peças que estão defeituosas, 33, e o resto, é só fazer também a diferença para chegar a 100. Não precisa não. Quando você faz essa diferença, você usa aquela definição que eu mostrei para vocês. A probabilidade de um evento ocorrer, ó, mas a probabilidade do evento não ocorrer, essa soma vai ser equivalente, ó, a 1 ou a 100%. Então, quer dizer, ó, se eu já tenho a probabilidade de ocorrer, ó, é 33,33, essa probabilidade, ó, de não ocorrer vai ser a diferença para chegar a 100%. Você pode fazer isso também. Tranquilo. Então não precisa nem fazer essa questão PSD, só botar o 66 já vai. Já não precisaria nem fazer isso. Se você fizesse a diferença de 100 menos 33,33, você chegaria justamente a esse valor aqui, ó. 66,76. E é o valor aqui.
no caso dessa aqui, que está dizendo que ele já está especificando que 4 são defeituosas e 8 não defeituosas, né? Que aí fica... Isso. Porque Em aqui a outra, gente calculou a probabilidade de ser com defeito e ele pediu na sequência de não ser defeituosa. Então, quer dizer, a soma da probabilidade de eu ter as peças com defeito, mas a probabilidade de elas não ser defeituosas, a soma dá o todo, né? Que no caso é 12 peças, que é meu 100%. Uhum. Nesse caso, daria certo. Tranquilo. Ah, beleza. Valeu. Qualquer dúvida é só arrochar aí. Vamos lá. Ó. Na questão 3, ó, ele fala assim, ó, de 2 baralhos de 52 cartas, retiram simultaneamente uma carta do primeiro baralho. Pessoal, eu coloquei até em negrito aqui, ó, para chamar a atenção de vocês, ó. Ele retira uma carta do primeiro baralho e uma carta do segundo baralho, beleza? Qual é a probabilidade dessa carta do primeiro baralho ser um rei? E aqui de novo, ó, e a segunda carta ser um 5 de paus. Vamos lá. A probabilidade de ser um rei, nós vimos na primeira questão. Tá? Então, em qualquer baralho de 52 cartas, nós temos ao todo 4 reis. Tá? Um rei de cada naipe. E no caso, o 5, eu teria também um 5 4 vezes, mas ele quer um 5 de paus. Então, eu só tenho uma carta que ela equivale a 5 de paus. Então, nós teríamos 2 eventos distintos, tá? Eu vou ter que a primeira carta que vai ser retirada, ela vai ser a probabilidade de ser um rei, e a segunda carta de ser uma carta de 5 de paus. Aí tem um outro detalhe nessa situação. Qual é o outro detalhe? Os dois baralhos, eles são independentes, tá? Então, a carta que eu tirar no primeiro baralho, ó, ela não vai interferir no resultado do segundo, beleza? Então, cuidado com isso. E aí, essezinho aqui, ele mata aqui a questão. Por quê? Porque nós vamos pegar a probabilidade do primeiro baralho e multiplicar pela probabilidade, ó, do segundo baralho. Professor, por que que isso acontece? Porque aqui são eventos, ó, independentes. Um evento não atrapalha o outro, tá? Então, eles não conseguem... tirando um resultado, você não consegue, através desse, atrapalhar o segundo resultado. Então, vejam aqui como é que ficou. Ó. Então, nós temos o seguinte, ó, no primeiro baralho, nós temos aqui que o evento é justamente esse que eu coloquei dentro do parênteses. Ó. Qual seria o evento? Retirar um rei, beleza? Então, ó, no baralho, eu tenho 4 reis dentro do todo, ó, que é 52. Então, aqui seria a probabilidade, ó, da primeira carta ser retirada, quer dizer, do primeiro baralho, ok? No segundo baralho, ó, ele vai retirar uma carta, sendo que o evento, ó, é que ele quer retirar uma carta, um 5 de paus, beleza? Então, eu coloquei aqui dentro do parênteses, ó, 5P representando 5 de paus. Então, qual é a probabilidade, ó, dessa carta ser um 5 de paus? No naipe paus, eu só tenho uma carta 5, beleza? Então, eu vou ter, ó, uma carta dentro do baralho todo, ó, 52 cartas, beleza? Então, observe, eu tenho as duas probabilidades, ó, independentes. Uma foi retirada de um baralho e a outra carta foi retirada do outro baralho, quer dizer, são eventos independentes. Quando o evento ou os eventos são independentes, ó, nós multiplicamos, tá, esses dois resultados. Então, eu vou pegar, ó, a primeira probabilidade, que é 4 sobre 52. Tá? Então, mais uma vez, doutor, eu poderia simplificar essa fração? Poderia. Você poderia dividir todo mundo por 4 aí. Tá? Se eu dividisse isso aqui por 4, ó, os dois termos por 4, eu ficaria com 1 sobre 13 aqui. Beleza? Mas se não dividir, não tem problema. Tá? Você faz isso aí na calculadora, um instantezinho faz. Então, ó, 4 eu multipliquei por 1, então cheguei a 4. E os denominadores, ó, eu multipliquei, ó, 52 vezes 52 dá 2.704. Beleza? Professor, isso aqui já seria a resposta? Já, ó. Essa fração aqui é a resposta. Beleza? Então, você poderia deixar em fração ou, ó, em porcentagem. Beleza? Então, o que foi que eu fiz aqui? Ó? Eu dividi 4 por 2.704 e o resultado multipliquei por 100 para transformar, ó, em porcentagem, beleza? Então, como eu coloquei aqui, ó, ou você deixa em fração, ou você deixa em porcentagem.
Ficou claro a questão 3, pessoal? Ficou. Professor, eu não entendi essa parte aí de multiplicar os resultados. Por quê mesmo, hein? Vamos lá, vou voltar lá para o conteúdo agora. Deixa eu abrir aqui o slide do conteúdo. Aula 7. Aqui, ó. Pronto. Lá na aula 7, nós vimos uns eventos que eles são chamados de eventos independentes. Então, o que seria eventos independentes? Então, eu vou ler aqui a definição para a gente entender. Então, ele diz assim, ó, dizemos que dois eventos são independentes quando a realização de um ou a realização dos eventos não afeta a probabilidade de realização do outro, ou vice-versa. Então, por exemplo, eu tenho dois baralhos. Tenho um primeiro baralho e tenho um segundo baralho. Desses dois baralhos, eu vou retirar uma carta de cada um. Então, por exemplo, se eu tirar aqui um 5 de paus desse primeiro baralho, o resultado que eu obtive nesse primeiro baralho, ele não interfere no resultado do segundo. Por quê, professor? Porque esse 5 de paus, ele não vai vir para cá, tá? Ou, quer dizer, esse baralho ele não vai interferir nesse outro resultado. São eventos independentes. Beleza? Quando nós tivermos eventos independentes, ó, o que é que nós fazemos aqui? Ó? Se dois eventos são independentes, a probabilidade de que eles se realizem simultaneamente é igual a o produto. Então, eu vou circular isso aqui, ó. Então, ó, será igual a quem? Ao produto das probabilidades realizadas dos dois eventos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a probabilidade deles separadamente. Então, eu calculo a probabilidade do primeiro evento, calculo a probabilidade do segundo evento, ó, e na sequência eu faço o produto. Quer dizer, eu multiplico um pelo outro, tá? Então, nós chegamos, ó, a essa ideia aqui. Beleza? Então, a probabilidade, ó, para que ocorra o evento, tá? O evento, no caso, o evento geral, seria a probabilidade de retirar uma carta do primeiro baralho e a probabilidade de retirar uma carta do segundo baralho. Então, o que eu chamei a atenção quando eu expliquei isso para vocês? Todas as vezes que vocês virem questões, tá? Ou lerem questões, e tiver aí no meio da questão, ó, o Ezinho, beleza? Qual é a probabilidade de eu estourar um pneu de um carro e bater o carro? Tá? Então, observe que é uma coisa simultânea à outra. Tá? Então, quando isso ocorrer, ó, quando vier no texto, essa letrinha aqui tá? Ela representa uma multiplicação entre as probabilidades. Então, a probabilidade de estourar o pneu do carro e bater o carro. Então, são duas probabilidades distintas, de eventos independentes, tá? Mas em uma sequência. Ficou claro aí o porquê? Sim? Certo, entendi. Obrigado. Pronto. Vamos agora para a questão, vamos lá. A ideia é que a gente deixe bem clarinho isso aí. Então, ó, voltando aqui para a questão, ó, o itemzinho aqui que eu circulei, ó. Qual é a probabilidade de sair a primeira carta de um baralho e uma carta do segundo baralho? Então, só por esse exinho aqui, ó, eu já tenho uma ideia que isso vai ser de eventos independentes, beleza? Então, a probabilidade de sair uma carta e sair outra. Quer dizer, quando tiver algo em uma sequência, uma coisa e outra na sequência, a maioria das vezes ela é eventos independentes. Tá? E aí, todas as vezes que tiver eventos independentes, eu vou multiplicar as duas probabilidades dos eventos. Professor, se tivesse mais de um evento, poderia multiplicar também, tá? Mais de 2, mais de 3. Depende do contexto, depende da questão também, né? Então, essa era a questão 3. Tá? Eventos independentes. Então, quem quiser colocar aí no cantinho, aí, eu acho que essa foi a única questão que eu não coloquei. As outras que tinham esses eventos, eu coloquei. Pronto, a questão 4. Ela também é um exemplo de eventos independentes. E eu vou mostrar para vocês o porquê, ó. Ela está aqui, ó. Ela diz assim, ó. De um baralho de 52 cartas, retiram-se, ao acaso, 2 cartas, sem reposição. Pessoal, vamos lá. Ó, essa ideia aqui de sem reposição, ó, está aqui em ela aí, ó. Por quê? Porque a ideia é o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenho 2 baralhos, ok?
eu vou retirar uma carta, e essa carta eu não vou repor de volta, tá? Eu vou retirar e ela vai ficar em algum lugar, mas ela não vai voltar para os baralhos, beleza? Então, sem reposição. Qual é a probabilidade, ó, da primeira carta ser um ás de paus? Então, essa primeira carta aqui, ó, ser um ás de paus. E a segunda carta, ó, ser um rei de paus. Pronto, vamos lá. Olha aqui quem está aqui no meio dessas duas probabilidades, ó. Destaca aqui. Então, todas as vezes ó, que eu tiver algo nesse formato, isso aqui é um exemplo ó, de eventos independentes. Então, a probabilidade de ocorrer uma coisa e ocorrer outra, ok? Sendo que tem um detalhe. Qual é o detalhe? O detalhe é o seguinte. Eu tenho um baralho com 52 cartas, beleza? E eu vou retirar uma carta sem reposição. Vamos lá. Então, professor, a primeira carta eu poderia dizer ó, que vai ser 1 para 52, certo? O baralho ele está com a carta inteira ainda, beleza? Então, após a primeira retirada, ó, eu não vou colocar essa carta de volta, beleza? Como eu não vou colocar essa carta de volta... Seria 1 para 51. Então, ó, a próxima retirada, beleza? Eu não vou ter mais as 52 cartas. Por quê? Porque eu retirei uma carta e deixei ela fora do baralho, tá? Eu não voltei para o baralho, beleza? Então, ó, para a primeira carta retirada, que seria um ás de paus, eu só tenho um ás dentro do naipe paus, beleza? Então, eu só tenho um ás de paus. Então, vai ser uma possibilidade dentro do todo. Beleza. Na segunda parte, ó, eu vou ter um rei de paus. Ficou só ré aqui, né? Um rei de paus. Então, o rei de paus, eu também só tenho uma carta de reis. Beleza? Então, vai ser um reis de paus. Então, um rei do naipe paus. Então, eu vou ter um dentro, aí observe aqui abaixo, ó. Ele não é mais 52. Por quê, professor? Porque na primeira retirada, eu não repus essa carta, tá? Ela ficou fora. Então, o espaço amostral, ele diminui. Beleza? E agora, o que é que eu tenho? Eu tenho as duas possibilidades, ó. Pronto, agora o que é que você vai fazer? Você vai pegar esses dois resultados, como são eventos independentes, ó, você vai multiplicar. Então, vai ficar assim, ó. 1 vezes 1, dá o próprio 1, e 52 vezes 51. Então, eu vou ter, ó, 2.652. Pronto. Essa fração, ela já seria a resposta. Tá? Se você tivesse parado aqui nessa fração, já seria a resposta. Professor, se eu quiser deixar em porcentagem, não tem problema. Você divide 1 por 2.652 e multiplica por 100. Daí você transforma ó, em porcentagem. Então, isso aqui é a possibilidade ó, em porcentagem. Beleza? Ficou claro aí o porquê que o espaço amostral ele foi menor aqui na segunda carta? Só por causa dessa ideia aqui, ó, sem reposição. Então, ele tirou a carta e não repôs a carta, tá? Então, cuidado com isso aí. Professor, mas ele não fala que é 2 cartas sem reposição? Vamos lá. Ó, você tem ao todo 52 cartas, beleza? Ó, aqui eu vou ter a primeira carta, a primeira retirada, e aqui eu vou ter a segunda retirada. Para essa primeira retirada, ó, o número total de cartas passa a ser quantas aí? Aqui, ó. 52. 52. Para essa primeira retirada, eu tenho o meu todo aqui, ó, passa a ser 52 possibilidades. Certo? O quê? Eu vou retirar uma carta, ok? Retirei Não essa vai carta. devolver, ó. Essa carta eu não vou repor de novo nas 52. Ela vai ficar de fora. Professor, onde é que está isso? Está aqui, ó. Sem reposição, ó. Então, quando ele fala que ele vai retirar uma carta e não vai repor, então, o meu espaço amostral para a segunda carta, ó, ele só vai ficar quanto agora? 51 cartas. Beleza? Então, na próxima retirada que eu for fazer, eu só vou ter 51 cartas para tirar. Aí, observe, tá, professor? Se ele dissesse que teria uma terceira possibilidade, beleza, uma terceira retirada, tá? Vamos supor que fosse um ás de ouro aí, tá? Eu queria tirar um ás de ouro. Então, qual seria meu espaço amostral? Se eu retirei 2 cartas, então, para terceira retirada, eu já teria só apenas, ó, 50 cartas.
Isso, por quê? Porque eu tirei 2 cartas e essas 2 cartas, elas não voltaram para o baralho, elas ficaram de fora, beleza? Então, essa ideia sem reposição, tem que se ligar nisso aí. Pode falar, cara. Vou dar um exemplo aqui que eu acho que todo mundo vai entender. Vamos dizer que ele pedisse para retirar uma carta, não vai dizer qual é a carta, de copas. Então, nós temos quantas cartas de copa? 13. E se é de 50, já baixou para 50, então seria 13 de 49. Não seria isso mesmo? Isso. Pronto, entendi. Porque já tá. Então, a ideia é que, quando ele fala sem reposição, você vai retirar a carta e não vai colocá-la de volta no baralho total, né? Então, ela vai ficar fora aí. Então, você vai só diminuindo. Se tiver várias outras retiradas sucessivas, então, o espaço amostral das outras, elas tendem a ser menor, porque você não vai repor a questão. Agora, ele poderia dizer o seguinte: eu vou retirar a primeira carta, né? E eu vou repor. Então, quer dizer, eu tirei a primeira carta, olhei qual foi a carta que saiu e coloquei de volta junto com as outras. Então, quer dizer, seu espaço amostral ele vai ficar o mesmo para a próxima retirada. Tá? Por quê? Porque você tirou, olhou a carta e botou de volta. Tá? Então, isso é muito comum também acontecer. Pode ser que no meio da questão ele fale isso. Tá? Você fez uma retirada e teve a reposição. Aqui foi sem reposição. Então, por isso que ficou mais complicado um pouquinho. Mas, pegando esses macetes, a probabilidade ele não é que seja difícil, mas ele tem muito macete, tá? Macete na escrita, macete no texto da questão. Português. Português, é muita interpretação. Você vai ver que tem uma questão aí que é bem maliciosa aí mais para frente. Daqui a pouco eu tive um erro aqui, eu errei essa questão. Porque eu pensei da seguinte forma, que as 2 cartas tinham sido retiradas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, simultaneamente. Aí, no caso, seria 2 sobre 52, né? Seriam 2 cartas sobre 52, né? Se fossem retiradas ao mesmo tempo, não é? Ele tem que deixar essa escrita clara, né? Claro. Para que o aluno entendesse melhor. Porque aqui, se você prestar atenção, ele fala assim, ó, qual é a probabilidade de a primeira carta ser de paus? Então, ele supõe que você tira a primeira, e a segunda carta ser o rei de paus. Então, é como se fosse uma sequência, né? Você tira a primeira para depois ocorrer a segunda retirada. Mas eu já vi questões nesse formato, que você faz as 2 retiradas ao mesmo tempo. Aí, no texto, ele tem que deixar claro. Você vai fazer as 2 retiradas no mesmo instante. E aí, o espaço amostral, ele fica bem invocado. Aí. Vamos lá para 5? Ó, a 5, vamos lá. Então, observe, ó, nós vimos 3 exemplos, tá? Questão 3, a 2, no caso, a 3 e a 4, que eram exemplos de eventos independentes. Agora, nós vamos ver aqui eventos mutuamente exclusivos. Professor, qual é essa ideia do mutuamente exclusivos? É a ideia da soma. Como assim, ó? Então, quando vier o ou, tá? Eu destaquei ele aqui, ó. Quando vier o ou, é uma ideia da soma. Então, por exemplo, a ideia do i, do ezinho, né, do e, ela fala mais ou menos assim, qual é a probabilidade de ocorrer uma coisa e ocorrer outra? Então, é uma sequência. Ocorre uma para depois ocorrer a outra. Beleza? Aqui não, ele fala assim, qual é a probabilidade de ocorrer uma coisa ou ocorrer uma outra? Então, quer dizer, são eventos, ó, que muitas vezes ou acontece uma coisa ou acontece outra, tá? Não precisa acontecer os 2 ao mesmo tempo, tá? Então, aí a gente vai entender mais ou menos assim, ó. Então, ele fala na seguinte ideia, qual a probabilidade de sair uma carta de copas ou de ouro quando retirarmos uma carta de um baralho de 52 cartas? Beleza. Então, observe o seguinte, eu vou retirar uma carta, essa carta, ela pode ser de copas ou pode ser de ouro, beleza? Então, olha o que está acontecendo. Ou vai sair uma carta de copa, ou vai sair uma carta de ouro. Então, não pode sair as 2 cartas, porque você só vai fazer uma retirada, beleza? Então, vamos lá. Professor, então, a gente vai ter que calcular esses eventos separadamente. Isso. Você calcula separadamente. Por exemplo, para essa primeira carta aqui, ó, C de copas,
Então, eu vou ter que lembrar, a parte de copas é o naipe. Então, cada naipe tem 13 cartas. Então, eu vou ter 13 cartas de copa dentro de quanto? Do todo. Meu todo aqui é 52 cartas. Beleza. Tá. Nesse caso, observe, eu vou fazer só uma única retirada. Eu não vou retirar 2 vezes. Tá? Então, eu posso tirar uma carta de copas ou retirar uma carta de ouro. Então, aqui eu calculei a probabilidade, ó, de fazer uma retirada de copas, tá? De uma carta de copas. Beleza, agora vamos calcular essa segunda parte, ó, de ser uma carta de ouro. Ah, então, de ser uma carta de ouro, então lembre também, ouro eu tenho também 13 cartas. Então, nós vamos ter, ó, 13 dentro, ó, 52 cartas. Beleza. Quando você calcular essas duas probabilidades, ó, o que eu vou observar aqui, ó? É algo mutuamente exclusivo. Professor, não estou lembrado disso, não. Vamos lá. Vamos voltar aqui para a definição. Ó. Lá na definição, o que eu tenho quando fala de eventos mutuamente exclusivos? Está aqui, ó. Vamos lembrar para vocês. Então, nós temos a definição. Dizemos que 2 ou mais eventos são mutuamente exclusivos quando a realização de um exclui a realização do outro. Então, olha o que eu falei logo lá no início da questão. Quando você for retirar a carta, ou essa carta vai ser de copa, ou essa carta vai ser de ouro. Não vai ser as duas ao mesmo tempo. Ou é uma coisa, ou é a outra. Beleza? Então, ó, um evento, ele exclui o outro. Beleza? Então, aqui ele mostra um exemplo. Assim, se lançarmos uma moeda, o evento de tirar cara e o evento de tirar coroa são mutuamente exclusivos. Por quê? Porque quando você jogar a moeda, você não vai ter, ao mesmo tempo, cara e coroa. Ou sai cara, ou sai coroa. Beleza? Então, um evento, ele exclui o outro. Então, por isso, que é chamado de eventos mutuamente exclusivos. Professor, então, quando tiver essa ideia de mutuamente exclusivos, ó, então, mais uma vez, ó a ideia do ou aqui aparecendo. Ó, então, destaque isso aí, ó. Então, a ideia do ou, tá? Ou acontece uma coisa, ou a outra coisa, é chamado justamente de eventos mutuamente exclusivos. E aí, qual é a relação que nós usamos? Usamos a soma entre essas probabilidades. Então, você vai calcular a probabilidade de uma coisa acontecer, vai calcular a probabilidade de outra coisa acontecer, e depois vai somar essas duas possibilidades. Então, ó, vamos lá. Então, voltando aqui para a questão, ó. Então, aqui na questão nós temos o seguinte, ó. Então, ele fala mais ou menos assim, ó. A probabilidade de sair uma carta de copas. Então, nós vamos ter 13 dentro de 52. A probabilidade de sair uma carta de ouro. Eu também vou ter 13 cartas de ouro dentro do todo. Ok? E aí nós temos, ó, a probabilidade de sair uma carta de copas e uma carta de ouro. Tá? Então, é uma soma aqui. Pessoal, soma de fração. Teria várias formas de vocês fazerem isso aqui. Professor, eu poderia dividir a fração e somar os resultados? Pode, tá? Ou você poderia usar a ideia de fração. Como eu tenho a soma de duas frações com o mesmo denominador, eu conservo o denominador, no caso aqui 52, beleza? Ó, e somo os numeradores, ó. 13 mais 13 dá 26. E aqui seria a minha resposta, beleza? Minha probabilidade. Como eu falei, 26 dentro de 52, isso aqui equivale a metade, tá? Ou 50% de chance de você tirar uma carta e ela ser ou de copas ou de ouro, beleza? Então, professor, a resposta, ou você deixaria em fração, ou poderia deixar aqui, ó, em porcentagem, ou em decimal, que em decimal, isso aqui valeria, ó, 0,5, tá? Então, você poderia deixar nesses três resultados aqui. Ficou claro aí a questão 5? Professor, na prova você já tem ideia de como vai querer as respostas? Ou pode vir nesses três formatos aí? E pode vir nesses 3 formatos. Os formatos que caem com mais frequência é esse aqui, ó, que é a fração, ou em porcentagem. É raro você encontrar uma questão de probabilidade, ó, que caia nesse formato. Mas, vez ou outra, você encontra em concurso, tá? Parte de decimal. Porque meio, que é 0,5, é a metade, é o número fracionário, né? É 1/2. Então, tanto faz ela vir em fração como vir em porcentagem. Mas a maioria das questões que eu já vi é em fração ou em porcentagem. Vamos lá para 6? Podemos passar?
Só aqui ficou, ó, probabilidade, era um O, tá? Eu botei um A aqui, ó, tô vendo agora. Isso aqui é um Ozinho, ó. Probabilidade de sair uma carta de ouro, beleza? Pra representar. Então, lembre, ó, que essa letra maiúscula é para representar o evento. O evento aqui seria uma carta, ó, de copas. O senhor poderia colocar um C aqui? Pode, sem problema nenhum. Você poderia colocar qualquer letra aí para representar esse evento. Ó, a 6 também é um exemplo parecido com o anterior, tá? Eventos mutuamente exclusivos. Quer dizer, vai depender de uma coisa ou de outra. Sendo que aqui na questão, ó, essa é a questão que eu falei para vocês, que é a questão maliciosa. Ele fala assim, ó, no lançamento de um dado, então, professor, eu vou lançar um dado. O espaço amostral do dado são 6 possibilidades, de 1 a 6. Beleza. Qual é a probabilidade de obter um número não inferior a 5? Pessoal, 5 e 6. Não inferior a 5, ou o número vai duas, professor. ou vai ser 6. Beleza? Então, ó, cuidado aqui, ó. O número não inferior a 5. Então, o número não inferior a 5, ou vai ser o próprio 5, ou vai ser o 6. Tá? Então, eu teria duas possibilidades. De sair o número 5, ou de sair o número 6. Qualquer uma dessas duas possibilidades são possibilidades não inferior a 5. Então, ó, professor, então meu evento seria o 5 ou o 6, isso. Sendo que no meio da questão, ó, ele não traz a ideia do ou, tá? Ele não trouxe lá no texto a ideia do ou. Então, é justamente isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Então, cuidado com questões nesse formato, tá? É puramente interpretativo. Ah, professor, então vai sair 5 e 6. Não. Ou sai o número 5, ou sai o número 6. Lembre, ó, o dado é tipo a moeda, você só vai jogar ela uma vez. Então, quando cair a moeda, você vai olhar a face que vai estar voltada para cima. Então, ali vai estar seu resultado. Então, ou vai ser o 5, ou vai ser o 6. Não tem como dar os dois resultados ao mesmo tempo. Tá? Então, um evento... Aí o ou cai logo na interpretação, né? E Aí no final a gente vai ter falei. que somar os dois valores. Isso, você faz a probabilidade de sair o número 5, que seria um número dentro de 6, não é isso? De ser o 5. E de sair o 6, também vai ser 1 dentro de 6. Por quê? Porque você só tem um número 6 dentro do todo, não é isso? Então, eu teria essas duas possibilidades. 1/6 para probabilidade de sair o 5 e 1/6 para probabilidade de sair o número 6. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar as duas possibilidades. Então, ó, somando as duas possibilidades, mais uma vez, ó, soma de fração, conserva o denominador, beleza? E soma os numeradores, ó. 1 mais 1 vai resultar em 2. Professor, 2 sobre 6 seria a resposta? Seria a resposta. Ó. Ou você poderia dividir todo mundo aqui por 2, dividindo todo mundo por 2, isso aqui ficaria, ó, 1/3, tá? Que 1/3, se eu dividir, vai ser equivalente, ó, 0,33333, tendendo ao infinito, multiplicando por 100, nós chegamos, ó, a 33,33%. Beleza? Então, lembre, ó, todas as vezes que você dividir a fração, ó, se for transformar em porcentagem, tem que multiplicar por 100. Ficou claro aí? Professor, Pode arrochar. mas nesse caso aí, se você não fizer essa relação do outro, também dá certo? Ou é só uma coincidência? Como assim? Porque, tipo, se eu só pegar... Porque ou vai ser 5 ou vai ser 6. Se eu jogar ali em cima no lugar do 1, 2 e dividir por 6, também vai dar 33,33%. Dá o mesmo resultado, mas é só uma coincidência ou pode fazer assim? Sim, você está jogando duas possibilidades por 6. É. Dá por quê? Porque você só tem o 5 e o 6. Então, seria duas possibilidades dentro do todo, que é 6. Daria certo também. Tá? Você está fazendo já de forma direta, sem usar a relação do ou. Né? Você, professor, um número inferior a 5. Não inferior a 5. 5 ou 6. Então, só poderia ser essas duas possibilidades dentro do total, que seriam 6. Seria 2/6. Aí, a forma direta. Você já chegaria a essa fração aqui final. 2/6. Tá? Pode fazer. Fiz direto também, professor. É mais fácil. Beleza. Professor, eu não entendi esse negócio de 1 sobre 6, depois 1 sobre 6.
Entendi, não. Vamos lá. Quantos números eu tenho? 5 dentro de um dado. Só. Você só tem um número 5, ó. Sim. Então, a possibilidade de você jogar um dado e sair o número 5 vai ser uma chance dentro de quantas? Sei. De 6. O seu 6 é o todo, então você tem 6 possibilidades, tá? Professor, e para sair o 6, a mesma ideia, ó. Quantas chances eu vou ter, ó, de jogar um dado aí para cima e sair o número 6? Você só Sim, tem porque aí, no caso, é uma para sair 5, outra para sair 6. Isso, tá? Esse valor que eu coloquei aqui dentro, ó, isso aqui é o evento, ó. A probabilidade, o P representando probabilidade, ó, de sair o número 5. Então, nós vamos ter uma chance dentro de 6. A probabilidade de sair o número 6, eu vou ter uma chance dentro de 6. Ficou claro agora? Ficou. Pode perguntar, a hora é agora de perguntar. Agora é hora de esclarecer tudo. Vamos lá, ó, questão 7, ó. Pronto, da 7 em diante, a gente começa a ter situações mais, um pouco complexas, né? Mas nada de outro planeta, muitas vezes só interpretação. Então, ele fala assim, ó, 2 dados são lançados conjuntamente. Pessoal, lembre, um dado só, ele tem 6 possibilidades, tá? Se eu for lançar 2 dados, eu vou ter que o espaço amostral vai ser a multiplicação desses 2 espaços amostrais, tá? Então, vai ser 6 vezes 6. Então, quando eu jogar 2 dados, eu tenho 36 possibilidades entre essas 2 jogadas, tá? Entre esses 2 números que vão sair. Então, eu posso fazer o casamento entre eles, né? 36 vezes, 36 possibilidades. Mas ele pede o seguinte, ó, determine a probabilidade da soma ser 10 ou maior que 10. Então, eu tenho 2 possibilidades. Eu tenho a possibilidade, ó, dessa soma ser 10, dar realmente 10. E 12. Ou ela dá um número maior do que 10, tá? Tá 11, 12, por aí vai. Então, quais seriam as possibilidades? Então, esse é um caso daquele que eu falei lá nos exemplos. Eu não preciso fazer todo o espaço amostral. Eu não preciso fazer, tá? O que é que vocês precisam lembrar? De como chegar ao número total de possibilidades. Então, o número total de possibilidades, que é o meu espaço amostral, é a multiplicação, ó, do primeiro espaço amostral vezes o segundo espaço amostral, que seria o espaço amostral dos 2 dados. Então, para o primeiro dado, eu tenho 6 possibilidades. Para o segundo dado, eu tenho 6 possibilidades. Então, nós chegaremos ao todo, ó, a 56, a 36 possibilidades. Bom, isso seria meu espaço amostral. Aí alguém perguntou, professor, eu teria que fazer todas elas? Não. Você tem que fazer o evento. Por quê? Porque o evento você é menos possibilidades, então você consegue raciocinar mais rápido. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou calcular, eu vou montar, ó, todas as possibilidades da soma ser 10. Então, quais seriam as possibilidades? Vamos lá. Eu teria, ó, 4 e 6. Então, lembre, ó, o primeiro dado saindo 4, o segundo saindo 6. Depois, professor, a gente invertendo, ó, o primeiro dado saindo 6, o segundo saindo 4. E, por último, essas 2 possibilidades aqui, ó, os 2 dados saindo 5. Tá? Então, essas seriam as 3 possibilidades que eu tenho, ó, dentre as 36, da soma desses resultados, ó, ser 10. Beleza? Então, ó, 4 mais 6 dá 10, 6 mais 4 dá 10 e 5 mais 5 também dá 10. Então, esse é o primeiro evento. Esse evento aqui da soma dos números que saíram nos dados resultar em 10. O segundo evento, eu chamei aqui de evento B, tá? Você poderia chamar de qualquer letra. A letra é só para representar um evento, porque um evento é um conjunto. Então, você representa com letras maiúsculas. Então, ele fala assim, ó, da soma ser maior do que 10. Então, para ser maior do que 10, eu vou ter aqui 11 ou mais, né? Então, a soma ser maior do que 10. Eu coloquei 11 aqui. Ser maior do que 10 aqui. Beleza? Então, sendo maior do que 10, então ela vai resultar em 11 ou ser 12, né? Que seria o limite aqui. Professor, então, oi? Por que não é 12, é 36? Fiquei nessa dúvida aí. O espaço amostral ali. Por que não é 12, é 36? Vamos lá. Porque você não tem só 12 possibilidades. Você vai ter 36 possibilidades. Como assim, professor? Eu vou jogar os 2 dados, beleza?
Então, no momento que eu jogo esses dois dados, eu vou escrever todas as possibilidades que eu posso ter, jogando esses dois dados. Então, o que é que você vai fazer? Ó? O primeiro dado, ele pode sair 1. Beleza? O Sim, segundo entendi. Aí seria a primeira possibilidade. Daí você vai casando esses termos Beleza. até chegar o número 6. Então, quer dizer, ó, o primeiro dado sendo 1, observe, ó, esse segundo dado ele pode variar de 1 até 6. Beleza? Então, só aí eu já tenho 6 possibilidades. Ó. Quando o primeiro dado ó, for 2, quer dizer, ele vai variar também ó, de 1 a 6. Ó. Então, ele vai ter também 6 possibilidades. Então, ó, já tenho 12 possibilidades, tá? Só casando o primeiro dado sendo 2. Professor, aí eu vou ter que fazer isso com o primeiro dado sendo 3, com ele sendo 4, com ele sendo 5 e com ele sendo 6. Aí, ao todo, você vai ter 36 possibilidades. Então, o que eu chamei a atenção, todas as vezes que vocês tiverem dois dados, um dado e um baralho, o espaço amostral é o produto entre os espaços amostrais. Então, por exemplo, se eu tivesse um dado e um baralho, qual seriam as possibilidades? O número de espaço amostral seria 6 vezes 52. Por quê, professor? Porque eu teria aqui um número desse dado, ele poderia resultar ó, em 52 possibilidades com as cartas, tá? Então, se eu jogasse um dado e retirasse uma carta, então eu poderia ter o número 1 e uma carta de copa, o número 1 e um 3 de ás, o número 1 e um 3 de paus, então, quer dizer, eu teria 52 possibilidades. Então, quando você multiplica 6 vezes 52, você sabe todas as possibilidades que você pode ter de fazer a junção dessa carta com esse dado. É bem interessante. Então, a ideia de espaço amostral multiplica, tá? Multiplica os dois espaços amostrais, que aí você tem um todo, todas as possibilidades. E aí não precisa ficar montando todo aquele espaço amostral. Beleza? Então, ó, fez o espaço, fez o evento, quer dizer, observe que o evento ele é bem menor do que o espaço amostral, daí você vai calcular a probabilidade. E aí, mais uma vez, ó, professor, essa probabilidade, ó, mutuamente exclusivos, ó, a ideia do ou aqui aparecendo claramente, ó. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Vou calcular a probabilidade do primeiro evento, do evento A, então seria 3 possibilidades, ó, dentro do todo, que no caso aqui é 36, então tá aqui, ó, 3 dentro de 36, e a possibilidade, ó, de um número ser maior do que 10, então eu terei também, ó, 3 possibilidades, ó, dentro do todo, que no caso aqui é 36. Então, ó, a soma, professor, poderia ser 6 dentro de 36, isso, ó, como os denominadores são iguais, você conserva o denominador e soma 3 mais 3, então, ó, eu vou ter 6. 6 sobre 36, isso aqui dá 0,166666 tendendo ao infinito, multiplicando por 100, nós chegamos, ó, que ele vai ter uma possibilidade, ó, de 16,66% de chance. Professor, eu poderia deixar na fração? Pode também. Você pode deixar na fração sem problema nenhum. Então, ó, a fração mais simplificada possível é essa que eu estou circulando aqui, ó. Beleza? Como foi que eu cheguei a ela? Dividi os dois termos aqui por 6, ó. Então, se você dividir todo mundo aqui por 6, você reduz essa fração. Você chega à fração irredutível. Beleza? Então, ou você deixa em fração, ou deixa em porcentagem. Professor, então, toda vez que fala assim, conjuntamente, simultâneo, sempre vai multiplicar, no caso, né? Toda vez que usar esse termo... Isso. Por quê? Porque você vai juntar todas as possibilidades dos dois dados. Não é algo separado, tá? Eu vou pegar o primeiro dado e vou lançar junto com o segundo. Então, quer dizer, quais as possibilidades que eu posso ter conjuntamente? Quer dizer, juntamente com aquele outro dado. Né? Então, quando eu falo essa parte de conjuntamente ou juntamente, você está casando as duas possibilidades. Então, você está dobrando aquelas possibilidades. Né? Nesse caso aqui, ó, eu teria 6, eu mais do que tripliquei, né? Então, foi para 36, quer dizer, foi 6 vezes maior. Então, é mais ou menos isso. É só multiplicar os espaços amostrais. Falou que você vai juntar dois termos, ou dois dados, ou um dado e uma moeda, multiplica os espaços amostrais. Beleza? A não ser que ele fale na questão que os eventos serão independentes. Aí, se eles forem independentes, aí é uma outra história. Você vai jogar esse dado aqui,
você vai jogar esse outro, separadamente. Quer dizer, uma coisa não interfere na outra. Mas se você juntar as duas possibilidades, aí vai ter uma quantidade enorme aí de possibilidades. Vamos lá para 8? Ó, a questão 8, ele fala mais ou menos assim: uma bola é retirada ao acaso de uma urna que contém 6 bolas vermelhas. Vou destacar isso aqui, ó. Ele traz um bocado de bola aqui, ó. 6 bolas vermelhas, 8 bolas pretas e 4 bolas verdes. Então, ele pergunta o seguinte: calcule a probabilidade dela não ser preta. Então, dela não ser preta, ela pode ser vermelha ou pode ser verde. Professor, como pode ser vermelha ou verde? Eu posso juntar? Pode. Então, você vai dizer assim, ó: o meu espaço amostral seria o número total de bolas que eu tenho. Então, nesse caso, ó, 6 vermelhas, 8 pretas e 4 verdes. Então, ao todo, ó, eu vou ter 18 bolas. Esse é meu espaço amostral. Feito o espaço amostral, qual seria a segunda parte? O meu evento. Ó. Qual é o meu evento? Então, a bola não ser preta. Então, quantas bolas eu tenho não pretas? Eu tenho 6 vermelhas e 4 verdes. Então, ao todo, ó, 10 bolas. Então, a probabilidade, ó, desse evento A ocorrer vai ser 10 possibilidades, ó, dentro do todo. Passa a ser quanto? 10 sobre 18. Professor, se eu dividir 10 sobre 18, dá 0,55555, tendendo ao infinito. Que se eu multiplicar esse valor por 100, dá aproximadamente, ó, 55,55% de chance, tá? De você tirar uma bola aleatoriamente dessas 18 bolas e a probabilidade dela não ser uma preta, tá? Ser qualquer outra cor, menos a preta. Então, você teria mais de 50% de chance, né? 55,55%. Ficou claro aí a 8? Ficou. Vamos lá para 9. Questão 9. Questão 9, ela fala de algo que eu destaquei aqui em cima, ó. Eventos, ó, não mutuamente exclusivos. Professor, o que é isso aqui? Não mutuamente exclusivos. É a ideia do seguinte, ó. Eu posso tirar uma carta, um exemplo, tirar uma carta aqui de copas, e eu posso tirar um 2, tá? Tirar uma outra carta aqui ser um 2. Mas eu posso também, ó, que essa carta que eu tirei C2 ser um 2 de copas. Tá? Então, observe, ó, eu posso calcular uma probabilidade separada, posso calcular uma outra probabilidade separada, e essas duas probabilidades que eu calculei, ó, podem ser uma coisa só. Tá? Então, quer dizer, uma carta fazer parte da outra. Tá? Quer dizer, um evento fazer parte do outro. Então, esses são eventos não mutuamente exclusivos. Deixa eu só voltar aqui para a definição, para lembrar para vocês aqui. Ó. O que é que diz isso? Diz o seguinte, ó, tá aqui, ó. Eventos mutuamente exclusivos. Professor, o que é que isso acontece? Então, eu coloquei aqui o evento. Tá? E justamente esse evento que eu acabei de falar. Consideramos, ó, o caso de 2 eventos que podem ocorrer simultaneamente. Suponha-se que é a extração de um ás, de um baralho, e a extração de uma carta de espadas. Tá? Então, observe que são algo simultâneo. E aí, o que acontece? Ó? O evento A e o B são mutuamente exclusivos. Isso acontece por quê? Porque ao extrair essa carta, ó, esse ás, eu posso ter a probabilidade, ó, dela ser um ás, dela ser uma carta de espadas, mas eu posso ter a interseção das duas, a carta ser um ás e ser de espada, tá? Então, isso a gente chama de interseção, que está aqui, ó, A inter B. Todas as vezes que nós tivermos algo mais ou menos parecido com isso, eu vou ter um evento, ó, mutuamente exclusivos. Então, como é que a gente calcula essa probabilidade? Você vai calcular a probabilidade do evento separado, do primeiro evento, vai calcular a probabilidade do segundo evento, e vai calcular a interseção desses 2 eventos, tá? Professor, a interseção desses 2 eventos são eventos independentes, tá? Aquele primeiro exemplo que nós vimos lá nos primeiros exemplos é uma multiplicação de um evento vezes o outro. Então, acho que eu não coloquei isso aqui não para vocês. Então, deixa eu acrescentar aqui, ó. Então, todas as vezes, ó, anota aí no cantinho, ó, que acontecer essa interseção,
tá aqui, ó, A inter B, isso vai ser, ó, a probabilidade, ó, de A vezes a probabilidade de B, beleza? Então, você vai ter que calcular isso separado aí, tá? Então, essa partezinha aqui, ó, a probabilidade da interseção, ó, eles são eventos, ó, independentes. Ok? Então, você calculou fazendo a multiplicação desses dois primeiros eventos que você calculou. Então, vamos voltar aqui para a questão. Então, o que é que diz na questão? Então, na questão ele fala assim, ó. Ele fala mais ou menos assim, ó. A probabilidade de Maria resolver um problema é de 1/3. E a de Luísa, o resolva, é de 1/4. Se ambas tentarem resolver independentemente o problema, qual é a probabilidade, ó, de ser resolvido? Pessoal, observe. Eu vou ter a probabilidade mutuamente exclusivos, por quê? Porque esse problema pode ser resolvido por Maria, pode ser resolvido por Luísa, mas as duas podem resolver o problema. Tá? Então, quer dizer, eu posso ter a interseção das duas. Tá? As duas conseguirem resolver também o mesmo problema. Tá? E aí, como é que a gente faz isso? Então, faz assim. Ó. A probabilidade do primeiro evento, que eu chamei aqui o evento A, o evento de Maria, quer dizer, Maria resolva o problema, é de 1/3. A probabilidade, ó, do evento B ocorrer, que no caso aqui, Luísa, resolver esse problema, é de 1/4. E eu vou ter a probabilidade, ó, das duas resolverem. Ó. Aí, olha o detalhe da questão aqui, ó, que ele trouxe, ó. Eventos, ó, resolver independentemente. Então, observe. Quando se fala de algo independentemente, é justamente aquilo que a gente viu lá naquelas primeiras questões, ó. É a multiplicação dessas duas probabilidades. Tá? Então, anotem aí no cantinho, ó. Beleza? Quando você tiver algo mutuamente exclusivo, não exclusivo, e no meio da questão, você vai ter que calcular isso aqui, ó, esses eventos independentes. E aí, como é que a gente calcula isso, professor? Multiplicando as duas probabilidades. Nesse caso, ele já trouxe o valor, né? Ele trouxe a probabilidade da primeira resolver, era 1/3, e da segunda pessoa era 1/4. Então, quer dizer, ele já trouxe a probabilidade. Eu não teria um espaço amostral, nada disso. Então, ele já trouxe os resultados. Então, a partir de agora, o que é que eu teria que fazer? Calcular essa interseção, que é esse evento independente, e depois fazer essa soma e subtrair o resultado que eu encontrei. Então, ó, o primeiro cálculo que eu fiz está aqui do lado, os eventos independentes. A probabilidade de Maria acertar e de Luísa também acertar. Então, vai ficar, ó, 1 vezes 1 dá o próprio 1, e 3 vezes 4, eu vou ter aqui 12. Tá? Então, essa partezinha aqui, que é a interseção, ó, a probabilidade das duas acertarem vai ser 1/12. Beleza. Professor, e a probabilidade de A mais a probabilidade de B? A gente vai somar agora. Então, a gente vai colocar tudo aí na soma. Então, eu coloquei aqui, ó, a forma inicialmente, ó. Essa primeira parte aqui é só a relação. E na segunda parte, eu substituí os valores, ó. Então, a probabilidade, ó, de Maria acertar, eu vou ter 1/3, mais, ó, a probabilidade, ó, de Luísa acertar, eu vou ter 1/4, menos, ó, a probabilidade das duas acertarem, ó. Então, menos 1/12. Professor, o que foi feito aqui? Pessoal, como eu falei, tem várias formas de resolver. Você poderia dividir 1 por 3, dividir 1 por 4 e dividir 1 por 12, e resolver isso separadamente em decimal. Ou você poderia usar essa relação que eu usei. Como assim? Ó? O que foi feito aqui? Eu retirei o MMC. Então, o MMC entre 3, 4 e 12, professor, não lembro disso não, pois anote aí no cantinho, o que é que você vai fazer? Você vai simplificando esses termos, até chegar ao resto 1. Então, eu faço isso aqui, ó. O 4 e o 12 dá para ser dividido por 2. Então, ó, 12 dividido por 2, isso aqui dá 6. 4 dividido por 2 vai resultar em 2. Professor, e o 3? Ele não dá para ser dividido por 2, então eu conservo ele. O 2 e o 6, ó, ainda dá para ser dividido por 2. Ó. Então, aqui vai ficar 3. 2 dividido por 2 vai resultar em 1. Então, aqui eu não divido mais esse resto, ó, chegou a 1. E o 3 eu conservo. Ó. Beleza? E na sequência, os dois números aqui dá para ser dividido por 3. Ó. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 também vai ser 1. Beleza. A partir de agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esses termos aqui. Ok? E vou chegar a um denominador comum.
que nós chamamos aí de denominador comum entre esses três números. Então, ó, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3, então nós chegamos, ó, a 12. Então, esse denominador comum entre 3, 4 e 12 vai ser o 12. Beleza? Professor, o que foi feito agora? Foi feito isso aqui, ó. Peguei o 12, dividi por 3, o resultado eu multiplico pelo numerador. Então, ó, 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1 vai resultar em 4. Então, nós temos o primeiro resultado aqui, ó. O segundo, professor, eu fiz isso aqui, ó. 12 dividido por 4 dá 3. 3 multiplicado por 1 dá 3. Ok? E o último termo, sim, e lembrando, ó, os sinais estão sendo conservados, ok? Ó? Então, o primeiro resultado deu 4, mais, ó, o segundo resultado deu 3, aí agora, ó, menos, então conserva o menos, 12 dividido por 12 vai resultar em 1, 1 multiplicado por 1 dá 1. Professor, a partir de agora, eu vou fazer essa operação aqui do numerador, ó. 4 com 3 dá 7, 7 menos 1 vai resultar em 6. E o 12, eu conservo, beleza? Se eu dividir 6 por 12, isso aqui dá 50%, dá 0,5, que 0,5 multiplicado por 100 dá 50%. Professor, eu poderia simplificar essa fração dividindo por 6? Pode, ó. Se você dividir todo mundo aqui por 6, nós chegamos, ó, a meio, tá? Então, meio equivale a 50%. Não é massa aí a questão 9? Bem interessante, né? Vamos lá para 10? Pessoal, a 10 tem mais 3, né? A 10, 11, a 12 e a 13. Foram 13 questões, isso. A ideia dessa lista era para fixar mesmo o conteúdo, tá? Então, tentei colocar muitas questões, mas questões que exercitassem o conteúdo, que é para fixar mesmo. Então, ele fala assim na 10, ó. Sorteia-se um elemento de um conjunto constituído por adultos e crianças. Essa questão é boa, por quê? Porque ele traz uma proporção. Ele fala assim, ó, sabendo-se que no grupo a proporção entre adultos e crianças é de 1 para 3. Então, eu vou destacar isso aqui, ó. A proporção aqui, ó, entre adultos e crianças é de 1 para 3. Então, quer dizer, se tiver um adulto, vai ter 3 crianças, beleza? Se tiver 2 adultos, passa a ter 6 crianças. Então, sempre de 1 para 3, beleza? Então, essa seria a proporção. Aí ele fala assim, a probabilidade que o sorteado seja um adulto é. Então, ele quer saber, ó, qual é a chance de ser um adulto, de sortear uma pessoa e essa pessoa ser um adulto. Pessoal, a ideia é bem simples. Ó. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui o número de adultos, ó, eu vou chamar de K, tá? Você poderia chamar de qualquer letra aí, tá? Poderia colocar um número, poderia também, tá? Você poderia dizer 2, 3, tá? 5. Agora, lembrando que se você colocar 5, o número de crianças é 3 vezes maior, tá? Então, passaria a ser 15, por exemplo, tá? Então, ele fez o seguinte, ó. Eu fiz o seguinte, o número de pessoas adultas eu não sei, então eu chamei de uma variável qualquer. O número de crianças, lembra, é 3 vezes o número de adultos, tá? Então, como eu falei, se tiver um adulto, eu vou ter 3 crianças. Se tiver 2 adultos, eu vou ter 6 crianças, beleza? Então, sempre na proporção de 1 para 3. Aí ele quer saber o seguinte, ó, com essa ideia aqui, eu já mato a questão. Por quê, professor? Porque eu sei o seguinte, ó, se eu somar o número de adultos, ó, mais o número de crianças, eu vou ter o meu espaço amostral. Sempre vai ser de 1 para 3. Então, lembram, se eu somar aqui essa quantidade, tá? K mais 3K, eu passo a ter aqui, ó, 4K. Então, esse seria o meu espaço amostral, ó. Eu vou ter 4 vezes o número de pessoas, que eu não sei quem é. Tá? Então, eu chamei aqui uma variável qualquer. Beleza. Como eu quero encontrar a probabilidade de ser adulto, de ser essa pessoa, então eu vou ter K, que seria a probabilidade, ó, de sair o evento A, que é o evento do adulto, seria quem? Ó? O número de chances que eu vou ter para ser adulto dentro do meu todo, que é 4K.
Professor, e a partir daqui o que eu faço? Eu simplifico, ó, K por K. Então, se eu dividir, ó, K por K, tá, ó, se eu dividir isso aqui por isso aqui, vai ficar quanto? Vai ficar 1/4. Beleza? Então, a probabilidade de você tirar essa pessoa e ser um adulto vai ser uma pessoa dentro de quanto? Dentro do todo, de 4. Tá? Pessoal, observe, aqui eu usei uma variável, tá? Uma K, poderia ser X, poderia ser qualquer ali. Mas eu poderia dar números também, tá? Vou fazer com números aqui para vocês ficarem ligados. Vamos supor que eu tivesse, ó, 2 adultos, tá? Eu vou colocar aqui um número 2. Vou colocar aqui, ó, uma suposição. Eu tenho 2 pessoas adultas, beleza? Se eu tenho 2 pessoas adultas, o número de crianças, ele é 3 vezes maior. Então, ó, se eu tenho 2 adultos, eu vou passar a ter, ó, 6 crianças, beleza? Então, meu espaço amostral nessa situação, ó, ele passa a ser quanto? Passa a ser 8. Aí eu vou fazer a mesma pergunta. Qual é a probabilidade, ó, de sortear ao acaso e essa pessoa ser adulta? Então, ó, a probabilidade de ser um adulto, eu tenho 2 pessoas dentro de quantas? Dentro do todo, ó, de 8. Se eu simplificar isso aqui, ó, dividindo todo mundo por 2, isso aqui chega a quanto? Ó? Chega a 1/4, tá? Dividindo aqui, ó, todo mundo por 2. Beleza? Então, a alternativa correta, ó, letra C de cachorro. Não é massa aí a questão? Muito boa. É massa. É uma questão um pouco diferente das que a gente estava vendo, né? Por quê? Porque ela não traz números assim explícitos, né? Ela traz como proporção. Então, o cara tem que ter um jogo de cintura aí para entender ela. Mas, como eu falei, é questões de interpretação. Interpretou legal, vai-se embora, tá? A maioria das questões de probabilidade eu falo para os meus alunos de ensino médio. Não é a matemática, tá? Como vocês estão vendo que a matemática aqui foi uma divisão de fração. Mas é o português. Pesa mais o português, tá, em probabilidade do que propriamente a parte matemática, tá? Então, vamos lá para a 11. A 11... E se entender a pergunta, já é metade da... Rapaz, eu costumo dizer o seguinte, se o aluno não entender o que está pedindo, ele não sabe fazer nada na questão. Por quê? Você pode saber ser fera em matemática, saber fazer qualquer cálculo algébrico, mas se você não entendeu a pergunta, você não vai resolver. Então, é assim, a ponto-chave é o português. A matemática é a segunda opção, né? Apesar de a gente estar trabalhando com matemática, mas é puramente a verdade. Tá? Eu tenho uns alunos que fazem o Enem, quando acaba a prova, professor, a prova estava horrível, aí depois eu vou comentar com eles a prova, aí o que era horrível para eles? Era justamente o português, porque o aluno não entendia o que a questão estava pedindo, então para ele a questão era difícil, mas quando ele entendia, quando ele lia com calma, pô, era só isso, mas na hora, a pressão, muito, muito tenso o negócio, né? Então vamos lá, questão 11. Então essa questão 11, ele fala o seguinte, ó, quando 4 moedas são lançadas, então eu tenho 4 moedas, lembre, o espaço amostral de uma moeda, ele só tem 2 possibilidades, ou é cara ou é coroa, beleza? Qual é a probabilidade de exatamente sair 2 caras, tá? Então, observe, a gente vai jogar as 4 moedas, beleza? Então, eu jogo as 4 moedas e eu vou observar nos resultados das 4 qual é a possibilidade de sair 2 caras. Então, o que eu preciso saber? Qual é o espaço amostral das 4 moedas, professor? Cada moeda vai ter 2 possibilidades. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Daí, eu sei o espaço amostral. Então, ó, o espaço amostral, ó, eu vou ter ao todo 16 possibilidades, 16 jogadas diferentes. Tá? Se eu jogar essas 4 moedas, eu vou ter 16 resultados diferentes. Tá? Então, esse é o número de possibilidades, é meu espaço amostral. Certo, sendo que desses 16 possibilidades, eu quero que tenha 2 caras, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar o K aqui de cara e o C para coroa, beleza? E eu vou descrever as minhas possibilidades, quer dizer, o meu evento. Então, o meu evento é que saia 2 caras. Então, observe, ó,
a primeira moeda saindo cara, a segunda saindo cara, a terceira saindo coroa, a quarta coroa. Isso aqui é uma possibilidade, beleza? E eu obtive, ó, 2 caras. Professor, outra possibilidade, ó, a primeira moeda saindo cara e a terceira saindo cara, ó, e as outras 2 coroas, ok? Uma outra possibilidade. Depois, ó, a primeira saindo cara e a última moeda saindo coroa, a quarta, ó, e as 2 do meio saindo coroa. Professor, ainda eu posso ter, ó, a segunda saindo cara e a última também saindo cara. E, por último, as possibilidades, ó, as 2 últimas moedas saindo cara. Então, essas são as possibilidades que eu tenho, ó, jogando 4 moedas de sair exatamente só 2 caras. Beleza? Professor, Gilberto, eu acho que não sairia uma sexta que seria CKKC também. KC. Seria outra oportunidade. Em vez de 5, seriam 6. Seria. KKC, KCKC, KCCK, CCKK, CKCK. É isso mesmo. E KCKKC. As 2 do meio. As 2 do meio, ó, sendo cara. Isso, tá? E as 2 já coroa. Se você observar, ó, eu não coloquei essa aí, tá? Ó, saiu as 2 primeiras sendo cara, a primeira e a terceira, a primeira e a quarta, a segunda e a quarta e as 2 últimas. Quer dizer, não tinha as 2 do meio, que era a terceira, a segunda e a terceira. Isso mesmo. Então, ó, a probabilidade, ó, desse evento ocorrer, ó, o evento A, ele vai ficar como? Então, eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, ó, dentro de quantas, ó? De 16. E aí, se eu divido 6 por 16, ó, 6 por 16 dá 0,375. Multiplicando por 100, então isso chegaria, ó, a 37,5% de chance. Então, jogando essas 4 moedas, ó, a probabilidade, ó, de se ter, ó, pelo menos 2, não, é exatamente 2 caras, 37,5. É uma questão bem interessante, que envolve um espaço amostral um pouco maior, né, agora com 16 possibilidades, e usando uma moeda, né, uma moeda simples. Quer dizer, o espaço amostral de uma moeda, 2 possibilidades, né, só de uma moeda. Então, bem legal mesmo. Tá? Então, 6 dentro, 16. Essa era a questão 11. Tá? As outras 2... Eu errei. Não sei onde foi que eu achei essa minha resposta. Errou essa aí? Não. Errei. Não, eu construí tudo certo. Mas na hora de... A resposta, eu não sei onde foi que eu achei essa resposta, não. Foi. Ó, tem nada a ver com a questão. A 12 e a 13, elas caíram em concurso já. Essas aqui eu coloquei, foram questões que caíram em concurso. Então, ela fala mais ou menos assim, ó. Isso aqui já está até com... Peraí. Coloquei aqui... Deixa eu só colocar a animação. Ó, ele fala mais ou menos assim, ó. Um menino vai retirar, ao acaso, um único cartão de um conjunto de 7 cartões. Em cada um deles está descrito apenas um dia da semana. Então, ele vai ter 7 cartões, então, cada um escrito segunda, terça, quarta, sem repetições. Então, não vai se repetir esses dias. Segunda, terça, aí ele descreve, né, até domingo. O menino gostaria de retirar sábado ou domingo. Então, essas seriam as possibilidades dele, né, de retirar um cartão que seja no sábado ou no domingo. Aí, qual é a probabilidade de ocorrência de uma das preferências do menino? Então, aqui a gente já poderia fazer de forma até direta. Por quê? Porque a preferência dele, ó, ou era sair sábado ou sair domingo. Então, eu teria 2 possibilidades. Dentro de quanto? Dos dias da semana, segunda a 7. Então, a alternativa correta, ó, letra D, ó, bem direto, tá? Fazendo aí de forma direta, beleza? Então, eu teria isso aqui, ó, 7 dias. O professor poderia fazer separadamente? Poderia também, tá? Você poderia fazer de sair um sábado, 1/7.
de sair um domingo, 1/7. Como aqui é a ideia do ou, então é a ideia da soma. Então, você somaria 1/7 mais 1/7, que daria também 2/7. Então, chegaria também ao mesmo lugar. E aí, se você dividir 2 por 7, nós chegaríamos a 0,2857 multiplicando por 100, dá 28,57%. Então, essa era a... Se você botar uma questão dessa aí, você marcar direto sem fazer esse cálculo, você aceita? Aceita porque as questões, uma questão dessa você faz de cabeça direto, não tem nem como você fazer de outra forma. É muito direto essa questão aí. Até porque está muito direto aí, que ele está dizendo que quer retirar 2 dias de 7, não tem o que fazer. Está bem direto. E a outra, que é a 13, ela também caiu no concurso, ela envolve porcentagem, quer dizer, mas ela tem uma relação também direta, porque ela fala assim, ó, o artesão brasileiro é um agente de produção nas áreas da cultura e economia do país, aí gerando empregos e contribuindo para a identidade regional. Aí ele fala logo assim, observe os gráficos e admita a distribuição homogênea desses dados. Então, nós vamos ter aqui uma quantidade referente às pessoas masculinas, 23%, e a quantidade referente à feminina, 77%. Aí ele traz algumas porcentagens, entre 18 e 24 anos, 1%, 25 e 29, 2%, de 30 a 34, 6%, e daí ele vai dando os outros valores. Aí logo abaixo ele fala assim, ó, suponha que uma vaga será sorteada entre os artesãos brasileiros. A probabilidade de que o ganhador da viagem seja uma mulher e de 65 anos ou mais. Pessoal, observe, para ser mulher, a chance que nós temos aqui, ó, é 77% são mulheres, tá? Das pessoas que foram pesquisadas. E dela ter 65 anos ou mais, ó, tá aqui embaixo, tá? Aqui ela faz referência a quanto? Ó? A 12%, beleza? Então, professor, o que é que eu vou ter que fazer aqui? A probabilidade dela ser mulher é 77%, e 65, de ter 65 anos ou mais, eu vou ter 12% das pessoas. Então, bastava multiplicar, ó, 12 vezes 77%. Tá? Observe que os valores, ó, eles estão dados, ó, em porcentagem. Então, eu não precisaria transformar de porcentagem, poderia deixar em porcentagem. Então, se eu multiplico, ó, 12 vezes 77, lembrando que isso aqui é porcentagem, tá? Nós chegaríamos, ó, a 9,24. Então, essa seria a ideia da questão, da última questão. Beleza? Professor, o valor que eu tenho aqui, ó, 12 vezes 77 dá 924. Quando você divide por 100, então, nós chegaríamos, ó, a 9,24. Então, a alternativa correta, ó, letra D de danado. Beleza? Então, essa foi a lista de probabilidade. Eu espero que tenha ficado Professor, claro. Porque nessa questão aí o senhor multiplicou, porque dá aquela ideia de ser 2 eventos simultâneos, não. Isso, aquela relação que multiplica, né, no caso. Mas é isso mesmo, é simultâneo. Por quê? Ela tem que ser do sexo feminino e ela tem que estar dentro de uma porcentagem com relação à idade. Então, quer dizer, é uma coisa e outra. Né? Então, quer dizer, entendi. Exatamente. Não é, por exemplo, dela ser feminina ou ter 65 anos, não. Não, ela tem que ser uma mulher feminina, então 77%, e ela tem que ter 65 anos ou mais, né? Quer dizer, uma coisa sucessiva, né? Então, uma sequência sucessiva de coisas. Então, a ideia de eventos independentes. Entendi. Beleza? Valeu. Pessoal, só para a gente fechar, quem não fez o avaliando, tenta fazer, tá? O limite dele é até quarta-feira, dia 3, tá? Ele fecha e não abre mais, não tem segunda chance. Então, assim, são 4 ciclos, né? Tá aberto os 4. Como eu falei, muitas pessoas já fizeram os 4, outras estão faltando só o último, outras nem começaram. Então, assim, já é uma revisão para a prova.